podemos ir para o perfil da FCC. Então, você está aí, todo animado para começar um curso com foco na FCC. E a principal abordagem que a gente pode ter, né, é essa daqui, trazer para você como são as provas da FCC. O que ela cobra mais, né? Então, como as provas da FCC são estruturadas, são montadas. Então, vamos lá olhar essas provas. Antes de a gente começar com questões, vamos fazer um mapa da FCC. O que a FCC cobra mais, Flávia? Bom, a FCC, vamos pegar em texto, tá? Geralmente na prova há mais de um texto. E os textos são densos, né? Preferência por textos mais longos e filosóficos. A FGV já é o contrário, textos mais curtos, muitos textos, né? Então, preferência por textos mais longos e mais filosóficos ou informativos. Por exemplo, a FCC já pegou uma questão de gosto numa prova objetiva, e aí os textos são mais difíceis de ler. Ela adora o Eduardo Gianetti, e aí traz aí questões econômicas para você avaliar. Beleza. E o que ela cobra de interpretação de texto? A FCC não é uma banca que usa muito exceto, por exemplo, dentro da constituição de montagem das questões. Já uma FUMAR que adora, por exemplo, uma questão de exceto, né? A FCC, ela prefere pedir a alternativa correta quanto à interpretação daquele texto. Flávia, ela cobra textos literários? Cobra menos, mas cobra. Por exemplo, uma prova que a gente vai fazer de 2022, ela tinha 3 textos. O primeiro era uma tirinha, o segundo era uma crônica e o terceiro era um trecho de um romance do Machado de Assis. Ou seja, a FCC atipicamente trouxe vários textos com componentes mais literários para a prova. Então, eu sempre falo com o aluno, gente, quem treina bem, treina tudo. Não treina só o que cai mais. E é isso que eu estou aqui para fazer. Direcionar você para vamos de tudão. A gente vai fazer tudo, não tem isso de só olhar o que cai mais na organizadora, não, porque isso vai nos trazer problema. Então, em geral, a gente tem uma preferência por textos mais longos, com componentes filosóficos ou informativos, mas em provas recentes da FCC, a gente teve abordagem mais literária, e aí a gente tem que saber lidar com isso também. Já vi provas da FCC com poesia, TRF1, teve um TRF que caiu, uma poesia do Carlos Drummond de Andrade, que, assim, foi muito bonita, mas muito difícil para o aluno. Então, a gente vai trabalhar isso tudo, que eu acho que é mais fácil, a gente, por isso que eu coloco, assim, as provas mais recentes e as provas mais difíceis. Porque aí, nessas provas mais difíceis, eu consigo falar assim, vamos selecionar uma que caiu poesia? Vamos selecionar uma que caiu uma crônica? Vamos selecionar uma prova que caiu um conto? Para eu desenvolver essas habilidades junto com vocês. Vamos selecionar uma prova que trabalhou uma questão de morfologia, que a FCC quase não cobra, tipo plural de composto? Tem prova da FCC com esse tipo de conteúdo. Então, eu consigo fazer como é que eu posso dizer assim, essa coletânea de questões, de modo que a gente vai passar por todas as possibilidades e, obviamente, reforçar aquilo que cai mais, beleza? O que cai mais a gente vai reforçar. Bom, então em texto, ela gosta muito de inferência simples, o que é possível inferir do texto, é o que mais cai, tá? Além de inferência, vocabulário, reescrita com manutenção de sentido. Pode, obviamente, haver uma questão que mistura texto e gramática, que pode ser reescrita com manutenção de sentido e correção gramatical. Então, eu tenho inferência, vocabulário, reescrita com manutenção de sentido, transposição de discurso direto para o indireto, que eu vou chamar de tipos de discurso. Isso é o que cai mais. Todas as provas da FCC você vai encontrar isso aqui. Ah, então eu não preciso estudar a figura de linguagem, né? A primeira questão de uma prova que a gente vai fazer super recente da FCC é de figura de linguagem. Aqui, ó, tô até com a prova aqui. É a prova da FCC da PGE do Amazonas, assistente procuratorial de 2022, que é a prova. A primeira questão é de figura de linguagem. Ela traz uma tirinha e já traz as seguintes alternativas: hipérbole, personificação, eufemismo, antítese e pleonasmo. Flávia, mas isso é padrão na FCC? Não, mas a gente não vai estudar só o que é padrão, senão a gente vai se dar mal. A gente vai estudar tudo,
né? Que é o melhor para a nossa vida. Então, isso é o que cai mais, mas não ignore os demais conteúdos. Então, desde figura de linguagem, qualquer outra abordagem textual. Por exemplo, não é uma banca que costuma cobrar tipologia textual. O Sebrasp já gosta de uma questão de tipologia textual, perguntando se o texto é expositivo, dissertativo. A FCC não cobra isso muito, mas existem provas com esse componente. Quer ver outra coisa? A FCC não costuma trabalhar assim, assinale a alternativa em que apresenta linguagem denotativa ou linguagem conotativa. Não é muito a praia da banca. Em compensação, a VUNESP, toda prova da VUNESP, toda, tem uma questão de conotação versus denotação. Então, o que a gente tem que perceber? O fato de não cair muito não quer dizer que você não tem que estar preparado para uma questão desse tipo, porque ela pode aparecer na sua prova e se isso acontecer, eu sou responsável por você. Então, você tem que ter visto aqui ao longo do nosso curso. E você vai ter visto, porque eu sou criteriosa, eu não seleciono aleatoriamente, eu vou pegar exatamente aquilo que faz sentido para que a gente tenha tido mais opções ali na hora do nosso treinamento, tá? Bom, em termos de aspectos gramaticais, o que a FCC vai abordar? Então, dentro da lógica de gramática. Flávia, percentual de gramática e texto na prova. Geralmente aqui, ó, uns 35% da prova, texto, e uns 65% da nossa prova, gramática, tá? Lembrando que as questões de livre comentário sobre o texto, eu já trouxe uma assim, tá? Clara, correta e coesa. São questões de gramática, tá? É porque às vezes ela pede assim uma reescrita clara, correta e coesa. Ó, o correto aqui. E livre comentário sobre o texto, quer dizer, não precisa se apegar ao sentido do texto, porque não é isso que você vai olhar. Você vai olhar adequação à norma culta. Então, essas questões, elas são de gramática. Só que elas vão aparecer em 100% das provas da FCC, tá? E essas questões aqui, ó, elas têm um probleminha para você, porque elas vão de tudão. O que olhar? Tudo. Então, basicamente, a gente sempre vai ter, assim, concordância, que são os aspectos prioritários, né? Crase, pontuação, regência, pronome, verbo. Mas aqui, ortografia, por exemplo, ela adora cobrar nessas questões, emprego de porquê, parônimos. Então, aqui a gente vai de tudo mesmo. Ô Flávia, mas quais são os conteúdos que a FCC prioriza na elaboração da prova com questões mais específicas? Sempre haverá uma questão de análise sintática, aí a banca não prioriza muito a análise sintática do período composto. Essa questão de análise sintática, normalmente ela vem cobrando termos da oração. Então, nessa questão de termos da oração, principalmente verbo com o mesmo tipo de complemento, complemento nominal versus adjunto que adnominal e identificação do sujeito. São as principais formas, né? Bom, além de análise sintática, verbo tudo, gente. A FCC cobra voz, ela cobra carga semântica, ela cobra paralelismo, que é a correlação entre tempos e modos, ela chama de correlação, né? Verbo a gente pode fazer umas duas listas, porque é muita coisa. Então, voz, carga semântica, correlação entre tempos e modos, ela cobra conjugação, ela cobra verbos no mesmo tempo e modo. Só com a listinha que a gente vai fazer hoje, você já vai perceber que isso aqui, ó, despenca, porque aparece às vezes
um item de uma questão e uma questão inteira de verbo na prova, sabe? Então, ela consegue mesclar isso aqui muitas vezes, assim, dentro da mesma prova, tá? Então, voz, carga semântica, correlação entre tempos e modos, conjugação, a própria identificação do termo, do tempo e do modo na frase, né? Então, eu tenho isso aqui tudo para trabalhar. Pronome, uso de o versus lhe, pronome relativo, todos, né? Cujo, e colocação pronominal. Eu não quero ir para outra página, só colocar assim, ó. Pontuação, tudo também. Emprego, adequação, concordância, crase, regência e ortografia. Ortografia pode trabalhar porque a FCC cobra, tá? Ela pode cobrar despistado. Então, eu diria o seguinte, os pontos altos da FCC, ó, análise sintática, ortografia, pontuação, concordância, crase, regência, não é nada pouco, né? Pronome e verbo. Agora, ela pode trazer uma questão de substantivo, ela pode trazer uma questão de advérbio, não tem problema algum, tá? Ô Flávia, e conectores? A FCC cobra? Não, ela despenca. Conectores é uma matéria de transição, porque ela vai estar aqui. Obviamente, ela tem um componente gramatical, mas ela aparece muito nessas questões de manutenção de sentido. Mas vamos colocar aqui, porque isso aqui é despenca. Porque tem a ver com texto, reescrita. Então, a gente já sabe que o nosso mapa de prova tem a ver com esses aspectos aqui. Inferência simples, vocabulário, reescrita com manutenção de sentido e tipos de discurso. Ainda tem as questões de livre comentário sobre o texto, clara, correta e coesa, que abordam esses conteúdos de forma misturada. Geralmente, o percentual de texto e de gramática na prova ali é mais ou menos de 35%, texto, 65% gramática. Flávia, e aí se eu estudar só isso, você acha que tá bom? Não, de jeito nenhum, de modo algum. As provas, elas trazem componentes aleatórios. E para você tomar posse, você precisa desses componentes aleatórios. Vamos supor, o menino vai fazer uma prova da FCC, ele sabe que ele precisa estudar verbo até a morte, né? Ele estuda pra caramba verbo, então ele não erra verbo. Só que aí cai uma questão de substantivo composto, que é uma coisa aleatória. Quem leva o concurso é quem, além de acertar o que caía mais, que era verbo, que todo mundo estudou muito, também se ateve aos pequenos detalhes e deu conta, por exemplo, de uma questão de plural de composto. Ou deu conta de uma questão de oração reduzida, que a FCC não tem, assim, um hábito enorme de cobrar, mas pode aparecer. Uma questão mais difícil de período composto, que ela perguntou a quantidade de orações, então isso pode aparecer. Então, meu conselho para você é, faça um treinamento com 80% das questões da sua banca, ou seja, da FCC, deixe uma margem de 10% para questões de outro perfil, e no caso eu vou te sugerir a FGV, porque tem um perfil muito diferente. Então é de outro perfil, porque se sua banca mudar um pouco de perfil, trouxer alguma novidade, você não fica refém dela. E faz aí um treinamento de 10% de questões do Sebrasp. Não vale a pena fazer VUNESP, porque é mais fácil que a FCC. Não vale a pena, por exemplo, você fazer questões da própria FUMARC, porque também é uma banca mais fácil que a FCC. Então, a gente vai pegar a FGV, que tem uma abordagem muito diferente, e o Sebrasp, que tem um nível equilibrado com a FCC, mas também traz uma abordagem, por exemplo, de muita questão de tipos de que, tipos de si, que a FCC não tem o hábito de cobrar. E aí, gente, nesses casos, eu vou colocando algumas provas extras, não fazem parte da sua carga horária, de outras bancas, para que você se sinta mais confortável, beleza? Então, é isso que a gente tem que trabalhar. Bom, vou te dar a minha sugestão de treinamento. O que eu acho que é um treinamento eficiente, né? Faça muita ficha, né? Claro que você tem que fazer muitas questões da sua banca. 80%
de questões da sua banca. Lógico, você vai priorizar isso. Provas variadas, concursos variados, tenta níveis de dificuldade também diferentes, porque isso é importante. 10% FGV, que é muito diferente. Nossa, Flávia, você acha? Gente, sabe por quê? Se a FCC resolver dar uma olhadinha para essas provas, você não passa vergonha nem eu, né? 10% de treinamento com foco no Sebrasp, porque aí você tem conteúdos diferentes. Aqui é padrão muito diferente de prova, né? E aqui são conteúdos muito diferentes. Então, aqui, por exemplo, assim, o Sebrasp, em gramática, ele gosta muito de questão de que e de si, ele gosta muito de uma questão de tipologia textual. Então, basicamente, isso traz ali as possibilidades de você revisar o conteúdo com mais chances de êxito na sua prova. Dito isso, a gente já pode conhecer agora questões da FCC e realmente revisar. Eu gosto dessa conversa introdutória, né? Nas outras aulas isso aqui não acontece, mas já para a gente organizar os seus estudos. Flávia, eu faço mapa mental, eu faço ficha, o que eu faço? Você faz tudo que for necessário para assimilar o conteúdo. Cada aluno tem ali um ritmo de estudos. Nós temos um curso gratuito de técnicas de estudo, então se você quiser fazer este curso, basta solicitar aos nossos atendentes, né? Pode ser pelo Instagram, pode ser entrando em contato com a gente pelo site, basta acessar lá e fazer o curso de técnicas de estudo. Tem gente que acha que tem necessidade de fazer um curso de técnicas de estudo. O que eu ensino nesse curso? Fazer um mapa, fazer uma ficha, organizar os seus estudos. E tem gente que não sente essa necessidade, tranquilo. Então, cada aluno vai se organizar e a medida do seu êxito é o resultado efetivo. Ou seja, faço 10 questões, acerto 8, estou no caminho certo. Faço 10 questões, começo a acertar 7, depois vou para 6, você está fazendo alguma coisa errada. Não, o meu resultado está oscilando muito. Então, a gente tem que ver que provavelmente são essas lacunas das questões que caem menos. E aí você, às vezes, dá conta de tudo que a FCC cobra muito e na hora que ela cobra uma coisa específica, você não dá conta. Não, Flávia, sabe qual é o meu problema na FCC? Interpretação de texto. Estou errando muitas questões de interpretação de texto dessa banca, porque o texto na FCC é difícil. Então, vamos forçar mais, porque vocês têm pouca paciência para treinar a questão de interpretação de texto. Então, vamos dar uma focada nessas questões também. Tem que acordar, ler o texto, cara limpa e tal, fazer a sua parte aí. E se você precisar, nós temos N provas e a gente está aqui para ajudar você, tá bom? Então, bora para as nossas questões agora. Vamos entender a FCC na prática. Então, nosso objetivo, revisar por meio de questões, e aí você vai perceber se você assimila o conteúdo a partir das revisões aqui. Não consigo revisar por questões, você tem que refazer a teoria. Consigo, vai ficar em curso de questão, porque você já está bom demais. Então, é isso que a gente vai percebendo. Então, a gente vai fazer revisão para conhecer o perfil da FCC. Bom, nossa primeira questão: há emprego regular da voz passiva e pleno atendimento às normas de concordância. Bom, eu tenho um enunciado que ele já é dicotômico, ele está pedindo duas coisas. Meu filho olhe para a passiva e olhe as normas de concordância. A FCC, ela faz isso com você, gente, não tem jeito. Vários enunciados pedem duas coisas: flexão e concordância, regência e crase, regência e emprego de pronome relativo. Então, para otimizar a prova, a banca coloca um enunciado ali que traz mais de um componente gramatical. E aí, vamos pensar aqui, ó. Quando eu penso na estrutura de voz passiva, eu tenho 3 possibilidades. 3, Flávia? 3. O que a gente tem nessas possibilidades? Ser ou estar, mais particípio. Eu tenho a partícula se, que é a partícula o quê? Apassivadora, aparecendo nesse contexto. E tenho ainda a possibilidade de uma passiva reduzida. Na passiva reduzida, o agente precisa aparecer, tá? Eu vou te explicar isso aqui numa revisãozinha daqui a pouco. Normas de concordância, o mais necessário: identificar o sujeito.
Então, o mais importante aqui, a identificação do sujeito nessa questão das normas de concordância. Por quê? Porque o sujeito é que vai nos permitir perceber se a concordância está certa ou errada. Então, eu tenho lá assim, ó, as discriminações que sofrem grupos minoritários. Quem sofre os grupos minoritários sofrem o quê? Discriminações. Conseguem perceber? Então, grupos minoritários sofrem discriminações numa sociedade permeada por preconceitos. Então, a sociedade é permeada por preconceitos. Aqui eu tenho uma passiva, ó, permeada por preconceitos. Por preconceitos é o agente da passiva. Então, preconceitos, né, permeiam a sociedade. E aqui é uma passiva reduzida de particípio. Então, o que eu tenho? Preconceitos permeiam a sociedade, tá? Ou a sociedade, para fazer uma passiva aqui, ó. A sociedade é permeada por preconceitos. Então, as discriminações que sofrem grupos minoritários. Grupos minoritários sofrem discriminações. A concordância aqui tá ok, né? Então, aqui nenhum problema. Só que aí eu tenho, as discriminações constituem uma das mazelas. Aí tá errado. As discriminações constituem uma das mazelas. Então, eu tenho uma falha na concordância, né? As discriminações constituem uma das mazelas, beleza? Então, ó, meu erro, as discriminações constituem, não tenho adequação na norma de concordância, quer dizer que essa alternativa está errada, porque houve falha na concordância. E eu tenho um traço de passiva, tá? Então, vou marcar em azul as ocorrências de passiva, só para você perceber que eu tenho, ó, uma sociedade permeada por preconceitos. Quer dizer que os preconceitos permeiam a sociedade. A sociedade é permeada por preconceito, que é uma forma de passiva reduzida, que a FCC cobra e outras bancas nem dão tanta ênfase nesse tipo de estruturação de passiva, tá? Bom, aí tô lá na letra B. Parece-nos dignos de atenção, observando-se os argumentos do autor do texto, vi um se, eu preciso avaliar se ele é uma partícula o quê? Apassivadora. Quem observa, observa algo, o se é PA. Os argumentos do autor, sujeito, paciente, são observados. É uma passiva reduzida, ó, de novo. Então, aqui, ó, os argumentos do autor do texto são observados. Beleza. Aí eu tenho, parecem-nos dignos de atenção, observando-se os argumentos do autor do texto, a forma pela qual uma luta contra a discriminação pode se tornar discriminatória. Uma luta pode se tornar. E aqui, ó, parece-nos digna a forma. A forma pela qual uma luta contra a discriminação pode se tornar discriminatória nos parece digna. Então, a frase está invertida, ó. A forma nos parece digna de atenção. Então, a FCC adora uma frase o quê? Invertida. Então, a forma nos parece digna. Eu tenho uma falha na concordância e uma estrutura de passiva. A estrutura de passiva está aqui, beleza? Só que eu tenho uma falha na concordância. Parece-nos digna de atenção. Quer dizer, a alternativa B também não serve, porque ela está errada no que diz respeito à concordância. Então, eu tenho uma falha na concordância. E aí você precisa entender essas frases mais complexas, né? Claro que nós vamos trabalhar provas variadas da FCC, e aí você vai ver que nem sempre
são frases tão enormes, nem sempre são conteúdos conjugados, como esse daqui, mas eu já comecei com um cenário que é o mais real de prova. É o que você vai encontrar provavelmente no seu concurso. Depois eu tenho, não constam nas reações contrárias aos movimentos de grupos identitários que os que as promovem tenham sofrido a dor de alguma discriminação. Tá, isso aqui é um sujeito oracional. Que os que as promovem, aqueles que as promovem. As promovem, promovem o quê? As reações. Então, o as está retomando reações, promovem está concordando com grupos identitários. Então, esse termão aqui, ó, que os que as promovem tenham sofrido a dor de alguma discriminação, isso tudo funciona como sujeito oracional. E a nossa regra para sujeito oracional é a seguinte: se eu tenho um sujeito oracional, o verbo da oração principal fica na terceira do singular. Então aqui, ó, dá pra gente até substituir por um isso, ó. Isso não consta nas reações. Então, isso não consta nas reações contrárias aos movimentos de grupos identitários. Então, observe que essa oração inteira é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. E esse tipo de oração obriga o verbo da principal. Então, o verbo da oração principal, em caso de sujeito oracional, fica na terceira do singular. Então, é a nossa regra de concordância. Então, o verbo da oração principal fica na terceira pessoa do singular. Quer dizer, eu tenho uma falha na concordância. Esta frase não apresentou passiva. Aqui, ó, tenham sofrido, isso aqui não é passiva não, né? Ter é auxiliar de voz o quê? Ativa. Então, nesta frase aqui, eu tenho uma falha na concordância, porque o sujeito é oracional e o sujeito oracional obriga que o verbo da principal fique na terceira pessoa do singular e não há passiva também. Então, essa daqui está errada duplamente, porque eu não tenho passiva e há falha na concordância. Então, não tenho passiva e há falha na concordância. Depois eu tenho na letra D o seguinte: novos direitos são reivindicados para que se afirmem como práticas sociais. Vi um si, meu coração, né? Já deu uma disparada. Comportamentos até então rejeitados pelas camadas dominantes. Aqui, ó. Comportamentos sejam afirmados. O se é partícula passivadora. As frases na FCC, gente, vem invertida. Então, o menino já acha que é novos direitos reivindicados, aí, só que na verdade é comportamentos que são afirmados como práticas. A frase está invertida, né? Então, comportamentos se afirmem. Quem afirma, afirma algo. O se é PA. Se há PA, não há OD. Nossa máxima, né, gente? Se há PA, não há OD. O objeto direto vira sujeito paciente. Se você está fazendo um curso de teoria, isso aqui tudo vai ser trabalhado ao longo do seu curso. Se você está fazendo de exercício, é necessário que você entenda isso aqui que eu estou falando. Então, o objeto direto vira sujeito paciente, né? Logo, esse termo é um sujeito paciente. Isso é uma boa medida para você entender em que lugar você está no mundo. Porque o menino fala assim, em que lugar que eu estou, Flávia? E você que tem que saber. Então, eu não sei o que é um sujeito paciente, eu nem entendi quando você falou assim, se há PA, não há OD. Porque numa estrutura de passiva não existe objeto direto. O objeto direto, ele vira o sujeito paciente da passiva. Então, a passiva é uma frase atípica, né? Em que, ainda que o verbo seja transitivo direto, não haverá o objeto direto, porque ele passou a ocupar a posição do sujeito dentro daquele enunciado. Então, a gente já tem uma noção disso. Beleza, Flávia, eu não sei nada disso. O curso ideal para você, meu amor, é o curso completo. Teoria mais correção de provas. Porque aí eu vou detalhar essas coisas, eu vou explicar a você até o raciocínio ficar
adequado, né? Eu vou explicar o que é verbo transitivo direto, como é que é a estrutura passiva, como é que a gente faz a voz passiva, que ela é uma voz que ela vem da voz ativa, ela depende do objeto direto da voz ativa para se tornar sujeito paciente, enfim. Então, você vai poder mensurar aí qual é o seu conhecimento e o que é mais adequado para você neste momento, tá? E conhecer a banca. Bom, aí eu tenho lá assim, que se afirmem como práticas sociais, né? Então, comportamentos que são afirmados. Vou colocar assim, ó. Só para você entender melhor. Eu não tenho preguiça, eu gosto de ir detalhando, porque cada aluno está num nível, né, gente? Passar para frente é mais fácil do que não entender, né? Então, comportamentos são afirmados como práticas sociais. Aqui, ó, dá para você perceber que tem uma estrutura de passiva, e aqui, ó, novos direitos são reivindicados. Eu tenho o auxiliar de passiva e o particípio. Então, ó, a minha frase, ela tem duas estruturas completas de passiva, novos direitos são reivindicados, tá? E ela tem para que se afirmem como práticas sociais comportamentos, para que comportamentos sejam afirmados, né, como práticas sociais. Então, basicamente, aí fazendo uma lógica entre esses dois enunciados. Aqui, ó, eu posso até colocar, só para ficar mais certinho. Eu vou trocar esse verbo aqui. Que aí eu passei para a forma desenvolvida. Para que, usei um conector, né? Para que comportamentos sejam afirmados como práticas sociais, que eu reescrevi esse pedacinho passando para a forma analítica, tá? Então, nesse caso, eu tenho duas vozes passivas e não tenho erro de concordância. Eis a minha resposta. Eu tenho um enunciado que apresenta emprego regular da voz passiva, duas vezes, né? E normas de concordância totalmente respeitadas. Mas vou fazer a letra E, porque a gente revisa conteúdo por ela também. Sobressaem entre as especificidades de grupos minoritários a questão aguda da diversidade de gêneros. A questão aguda sobressai, beleza? Então, o verbo aqui está errado. Então, a questão sobressai, que a muitos parecem especialmente provocadora. Então, a questão parece especialmente provocadora a muitos, né? Então, parece a muitos provocadora. Esse termo não é o sujeito, beleza? Que tem uma preposição. Então, especialmente provocadora é a questão também. Então, a questão parece especialmente provocadora. O termo que funciona como sujeito nas duas partes, né, vai ser a questão. Então, um pouquinho amarelo, igual a gente estava fazendo para identificar os erros de concordância. A questão parece especialmente provocadora e a questão sobressai entre as especificidades de grupos minoritários. E esse a muitos não funciona como sujeito, porque a gente sabe, inclusive, que o sujeito não pode ser o quê? Preposicionado, beleza? Então, neste caso aqui, a nossa resposta vai ser a letra D, de devo estudar para passar no próximo concurso que eu fizer. De Deus ajuda, menino que senta e estuda, né? Menino que acorda e reclama. Ai, nossa, tenho que estudar. Ai, minha vida tá difícil. Gente, não tem isso não. Para com essa lamentação toda e vai estudar. Beleza? E aí, a gente já tem essa noção, podemos ir para a questão de número 2, para você entender que é uma questão com um componente um pouco mais textual e semântico, mas tem componente gramatical nela também. No iluminismo, arte e ciência ainda não constituíam duas atividades separadas. Arte e ciência funcionando aqui como sujeito que composto, e esse sujeito composto está anteposto. Se esse sujeito é composto e está anteposto, isso obriga o verbo a ficar no plural, concordar com os dois sintagmas. Em regra, é isso que vai acontecer. Então, sujeito composto anteposto, arte e ciência ainda não constituíam duas atividades separadas por um abismo de incompreensão e hostilidade recíprocas. Mantém-se a correção gramatical da frase acima, substituindo-se o elemento sublinhado por. Primeira coisa, atenção ao enunciado, correção gramatical. Ainda que seja uma questão, né, gente, de substituição,
o aspecto solicitado pela banca foi adequação linguística, correção gramatical, é isso que eu vou avaliar. Então, o que eu estou pedindo é correção gramatical. Bom, primeira coisa, o verbo está na terceira do plural. E assim ele deve continuar porque o sujeito é o quê? Composto. Então, se o sujeito é composto, vamos excluir o singular. Alternativa no singular, impossível por conta da concordância, impossível por conta da concordância, impossível por conta da concordância. Aí, eu só tenho duas alternativas. As duas estão no plural. Ô Flávia, o que eu olho agora? O tempo do verbo? Porque, por exemplo, na frase original, constituíam está no pretérito imperfeito do indicativo. E aí, você acha que é o tempo do verbo que eu preciso olhar? Vamos avaliar. Constituíam, aqui ó, constituíam, eu tenho pretérito imperfeito do indicativo, beleza? Isso aqui não deveria ser avaliado, porque ele não falou de manutenção de sentido, então eu posso trocar. Aqui é futuro do pretérito e aqui é pretérito imperfeito do indicativo. O erro não está nessa parte, não é o tempo verbal. Por que que não é o tempo verbal? Porque não precisa manter o sentido. Então, vou explicar assim, ó, a manutenção do tempo verbal não era necessária, pois não há, vou colocar assim, não se pediu manutenção do sentido. Então, eu tenho que olhar aspecto gramatical. E esse aqui, manutenção do tempo, vai manter apenas o sentido, não é o que eu tenho que olhar, tá? Então, a manutenção do tempo verbal não era necessária porque a gente tem apenas um componente de correção gramatical. Ah, então, como é que eu vou olhar? O nosso problema está no pronome, ó. Tá aqui, ó. Haveriam de se tornar duas atividades separadas. Haviam se tornado duas atividades separadas. O que acontece? O verbo tornar é pronominal, então ele não vai usar esse lhe, não. Ele vai usar me, ti, si, nos e vos. Então, o verbo Então, o verbo tornar-se de ligação é pronominal. Logo, deve ser usado com as formas me, te, si, nos, vos, acompanhando o sujeito. Sujeito de terceira pessoa, vou usar o pronome de terceira pessoa. Eu me tornei uma boa mãe. Ela se tornou uma boa mãe, né? Então, me, ti, si, nos, vos, a depender da pessoa do sujeito, né? Então, a depender da pessoa do sujeito. Então, o verbo tornar de ligação é pronominal e deve ser usado com as formas. No caso, me, ti, si, nos, vos. Posso colocar um exemplinho? Porque aí você vai fazendo alguns fichinhas, vai trabalhando esse conteúdo, né? Eu me tornei funcionária pública, não, servidora, melhor. Né? Vamos caprichar. Eu me tornei, primeira pessoa. Ela se tornou servidora. Então, ela se tornou. Só para você entender que tem uma relação com a pessoa, né? Aqui era a terceira pessoa, porque a arte e ciência haviam se tornado. A arte e ciência igual a elas. Elas ainda não haviam se tornado. Então, o nosso problema estava no uso do lhe, né, gente? Aqui, ó, impossível por conta da concordância. Então, a concordância era o aspecto analisado. E depois aqui a gente tinha um problema de pronome e a regra era essa. O verbo tornar-se de ligação é um verbo pronominal
E tal como um verbo pronominal, ele precisa dos pronomes me, ti, si, nos e vos no ajuste do enunciado. E aí, o que eu tenho ainda? Que ajustar a pessoa do meu sujeito. Bom, dito isso, posso para a questão de número 3, a gente já consegue pensar nessa outra questão. Muito interessante, uma questão que trata sobre pronome e outras particularidades. Eu tenho lá assim, ó, é inegável que o século XX deixou-nos um legado de impasses. A gravidade desses impasses, ó, gravidade desses impasses, isso aqui é posse, a gravidade deles, sua gravidade. Então, a primeira coisa que eu estou vendo aqui é que é uma relação de posse. A gravidade desses impasses se faz sentir até hoje, uma vez que não solucionamos esses impasses. Quem soluciona, soluciona algo, beleza? Então, isso aqui é um objeto direto, é um termo sem preposição. Então, como ele é sem preposição, lhe eu não posso usar. Lhe e lhes estão excluídos porque substituem termos com preposição. Então, aqui, a gente já poderia começar assim, ó, você não, você não. Bom, eu tenho um outro negócio aqui que é o não, né? Esse não, ele obriga a próclise, porque é uma palavra atrativa. Então, como ele obriga a próclise, ó, eu já tenho mais uma resposta impossível, né? Próclise é o pronome colocado antes do verbo, né? Então, o pronome tem que ser deslocado para antes do verbo. Então, nesse caso, eu já tenho 3 respostas eliminadas. Deixei aqui que era uma relação de posse, que eu vou revisar isso aqui com vocês. Aí eu tenho lá assim, ó, a gravidade desses impasses faz sentir até hoje. Uma vez que não solucionamos esses impasses, nem mesmo amenizamos as consequências desses impasses, beleza? Então, nesse caso, outra relação de posse. Bom, o que eu vou avaliar? Palavras que dão a ideia de posse, onde eu sei que não dá, da qual não dá. Aqui está posicionado errado, porque ele tinha que estar antes. Eu botei essa opção ou essa daqui, só que essa daqui já está eliminada, né, na verdade. Então, eu sei que o pronome que eu tenho que usar para designar a ideia de posse é cujo. Então, eu tenho lá assim, ó, é inegável que o século XX deixou-nos um legado de impasses, cuja gravidade se faz sentir. Cuja gravidade é a gravidade desses impasses. Aqui, ó. Cuja gravidade se faz sentir até hoje. Nenhum termo pedia essa preposição, né? Então, minha única resposta é esse daqui. Cuja é um pronome relativo, cuja variações, né? São pronomes relativos que indicam posse. Então, por isso que eu uso é isso aqui. Comi um i. Então, cujas variações são pronomes relativos que indicam posse. Então, nesse caso, ó, eu tenho cuja gravidade é a gravidade dos impasses, tá vendo? A gravidade desses impasses se faz sentir até hoje. Uma vez que não os solucionamos. Por que tem que ser os? Por causa do não que atrai. Uma vez que não os solucionamos, nem mesmo amenizamos as consequências desses impasses, suas consequências. Posse de outro tipo, e a nossa resposta só pode ser a letra A. Mas deixa eu aproveitar para fazer uma revisão sobre esse mesmos aqui, tá? Então, esse mesmos aqui, ele está mal empregado. Então, eu tenho assim, as consequências dos mesmos. Vocês perceberam isso aqui? Isso aqui é morte, asfixia e envenenamento com requinte e crueldade. Nossa, Flávia, eu adoro colocar um mesmos na minha redação. Não faço não, gente. Não acaba com o meu dia, não. Porque a primeira coisa que eu faço no dia é corrigir redação. E aí, quando eu olho para o menino e falo assim, não, começou com mesmos, poxa, já me dá aquela indisposição ali. Eu já olho para o seu texto e falo assim, não, eu já falei isso em aula. Tem lá uma aula dos principais erros e esta aula trouxe esse conteúdo. E o menino está colocando através, está colocando mesmo, está usando artigo depois de cujo, está acabando com a minha vida de manhã. O que acontece com o mesmo? Imagine que eu tivesse assim, ó, o direito é importante.
pois o mesmo organiza a sociedade. Isso está errado. O direito é importante, pois organiza a sociedade. Não precisava nem colocar, pois ele organiza. Mas se de todo você quiser, coloque um ele. O direito é importante, pois organiza a sociedade. Beleza? Pois ele organiza a sociedade. Eu não posso ter o mesmo para retomar termos de natureza substantiva. Vamos dar outro exemplo. A língua portuguesa é bela, pois a mesma apresenta diversas variações. Esse a mesma fazendo referência à língua portuguesa está em desacordo com a norma da língua portuguesa. Então não é para usar isso, pois a mesma nada, pois ela organiza as normas da língua portuguesa. Então, tira esse mesmo da sua vida, que é a melhor coisa que você vai fazer por si mesmo, né? E aí o si mesmo tá certo. Então, vamos dar essa dica aqui, ó. Isso na norma culta, né, gente? No dia a dia é outra coisa. Mesmo e variações não, e na sua redação também não pode, né? Não podem ser usados para retomar palavras. Então, mesmo e variações não podem ser usados para retomar palavras. Então, aqui, ó, a língua portuguesa. Olha só, a língua. Vou colocar assim, pois a mesma orienta a cultura. Aí a gente já sabe o que está errado nessa frase, né? A língua é importante, pois ela organiza a cultura ou nada. Não precisava pôr nada aqui, ó. A língua é importante, pois orienta a cultura. Se de todos você quisesse colocar alguma coisa, o certo é um pronome pessoal do caso reto. Esse mesmo não pode ser usado para retomar palavras. Imagina que você está lá, né, numa decisão judicial, né? Aí está falando de o marido agrediu a esposa. O mesmo foi, portanto, alvo de medida, sei lá. O mesmo não pode, tá? Então, o marido agrediu a esposa. Logo, ele perdeu os direitos, sei lá. Beleza? Então, você vai colocar ele perdeu, não vai colocar o mesmo, ok? E maridos não devem agredir as esposas, nem companheiros. Aliás, a gente não deve agredir ninguém, né, gente? Vamos falar a verdade. Vamos colocar a mãozinha para trás, contar até 60 e exercitar a paciência. Que o povo tá saindo no fight à toa, né? Ó, eu vi uma reportagem agora, não sei se foi um procurador, um promotor, batendo em uma colega de trabalho. Gente, o que é isso? Que mundo que a gente tá vivendo? Onde é que é isso? Né? Me fala aí que é tipo assim, para que eu quero descer, porque realmente o povo tá ficando transtornado. Então, a gente não deve bater no coleguinha, isso aí a mãe ensinou, o pai ensinou, e o pai e a mãe que não estiverem ensinando, vamos voltar a ensinar que tá precisando. Né? Então, vamos pensar que a gente tem que fazer a nossa parte. Então, a língua é importante, pois ela orienta a cultura. Então, mesmo em variações, não podem ser usados para retomar palavras, beleza? Então, isso aqui é o que a gente tem na questão de número 3, e agora a gente já pode avançar um pouco mais. 4, olha o que eu tenho. Uma questão de emprego de crase e também de regência. Então, a FCC trabalhou os dois componentes, crase e regência, e aí eu tenho o seguinte: o direito de ter direitos se tornou, de fato, subordinado a. Então, o que é subordinado a. Esse aqui é o que a gente está chamando de termo regente. O termo regente é aquele que pede a preposição. Então, subordinado a, mais o de o domínio. Esse termo regido admite artigo. Então, eu tenho lá assim, o direito de ter direito se tornou, de fato, subordinado ao domínio de mercado. Ao domínio. Vou colocar aqui em cima. Ao domínio. Então, não é o, é ao. Então, beleza. Aí, depois eu tenho, com risco progressivo de se cancelar qualquer forma de respeito às pessoas. Quem respeita, respeita a. Então, ó, o termo regente pediu a preposição a.
mais o termo regido que admitiu o artigo. Aqui admitiu o e aqui admite artigo as. Então, eu tenho assim, de se cancelar qualquer forma de respeito às pessoas. Então, às pessoas. Transformando os seres humanos em mercadoria e dinheiro. Esse mecanismo econômico perverso deu vida a um monstro impiedoso. Deu vida a. Quem dá alguma coisa a. O verbo dar é transitivo direto e indireto. Vida é o OD. A um monstro impiedoso. Beleza? É objeto que indireto. Então, esse a que está aparecendo aqui é apenas uma preposição. E aí a gente tem uma regra muito clara aqui, que é sobre esse né? Primeira coisa, não se usa crase antes de artigo indefinido. Mesmo se fosse uma, não haveria crase. Só que aqui o problema é pior. Além de ser um artigo indefinido, ainda é um artigo indefinido masculino. Mas se ele fosse feminino, não mudaria nada. Por que não mudaria nada? Não se usa crase antes de artigo indefinido. Então, feminino ou masculino não faria diferença nenhuma. Se fosse uma pessoa, né, também deu vida a uma pessoa, não teria crase, tá? Não aconteceria crase. Porque não se usa crase antes de artigos femininos. Artigos indefinidos, tá? Femininos ou masculinos, ó. Uma, uns e umas, beleza? Então, pode ser feminino ou masculino. Não se usa crase antes de artigos indefinidos. Mas aqui, ó, eu ainda tinha um componente que era uma palavra masculina. Então, ficava mais fácil de eu entender que é um contexto em que não haverá crase. Eu tenho apenas a preposição. Então, onde tem crase aqui eu tirei, aqui onde tinha só artigo também eu tinha tirado, de modo que eu já sei qual é a minha resposta, essa daqui, ó. Beleza? Mas vou fazer o último, ó. Eu tenho lá assim, deu vida a um monstro impiedoso e apátrida. Aqui, o objeto termina aqui, né? Que acabará por negar às futuras gerações qualquer forma de esperança. Nega algo a alguém. Nega qualquer forma de esperança, isso é o OD, beleza? Qualquer forma de esperança às futuras gerações. Isso aqui é o objeto que indireto. Então, deu vida a um monstro impiedoso, dá algo a alguém. Aqui, nega algo a alguém, que a gente vai treinando a regência também, né? Então, nega às futuras gerações qualquer forma de esperança. De modo que a nossa resposta vai ser essa daqui mesmo. Aqui era impossível haver crase. Aqui era um objeto indireto, aqui também era um objeto indireto. E aqui era um caso de regência nominal, subordinado ao domínio, né? De modo que a nossa resposta vai ser a letra E, de estudei para passar no próximo concurso que eu fizer. De estuda que a vida muda, né, gente? De esperar sentado não resolve nada, de reclamar não resolve, de falar que a prova é difícil também não resolve. O que resolve é bunda na cadeira e horas estudando. Fazendo muito exercício. Nem professor resolve, gente. Sou professora, mas eu vou te contar uma coisa. Você se aprova. A gente passa ali pelo seu caminho, orienta, dá algumas dicas, mas o que faz a diferença na aprovação é você. Né? Vamos dizer assim, ó, quem manda nessa porra toda é você. Então, é o seu autocontrole, é a sua capacidade de estudar mesmo, é o seu foco, é a sua determinação. Então, é você que define isso aí, tá? Considere estas orações. Então, a FCC também vai adorar questões em que a gente vai juntar orações, unir orações. Os vírus de computador são formas inorgânicas. Deu uma característica, ó. Os vírus de computador podem evoluir por si mesmos. Característica. Bom,
são características independentes. Ó, os vírus são inorgânicos e eles podem evoluir. Características independentes. Então, o que eu quero dizer com características independentes? Não há uma relação de causa e consequência, proporção, condição, não tem relação disso não. Estou dando duas características independentes, beleza? O que são duas características independentes? Flávia tem mais de 40 anos, beleza. Flávia ama português. Minha idade e o português não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, ali eu estou falando que os vírus são formas inorgânicas e que eles evoluem por si mesmos. E ainda observe que, como eles são inorgânicos, a gente não esperaria a evolução deles. Então, não existe uma correlação entre uma coisa e outra, tá? Aí depois, vou avaliar a última frase. Os vírus de computador, de novo, estou falando dos vírus, né? Replicam-se milhões de vezes. Então, eles podem evoluir novamente, replicam-se milhões de vezes. Outra característica. A primeira coisa que eu observo aqui, gente, é que há uma independência entre esses enunciados e não há relação de causa, de tempo, de proporção, de condição ou outras relações semânticas dentro desse trecho. Então, eu tenho assim, ó, essas três orações integram um único período correto e coerente. Quer dizer, eu tenho que olhar a norma culta e eu preciso avaliar também o sentido, as duas coisas, né? Aí eu tenho, uma vez que se repliquem milhões de vezes, uma vez que já deu uma relação de causa, tá? Por que se replicam milhões de vezes? As formas inorgânicas dos vírus de computador, aí já tem um problema gramatical, ó. As formas inorgânicas passam a evoluir a partir de si mesmas. Bom, o sentido já estava ruim, mas nesse caso eu tenho problemas gramaticais. Então aqui, ó, as formas inorgânicas passam a evoluir a partir de si mesmas, porque está concordando com forma. Logo, a letra A eu descartei por aspectos gramaticais, apesar de o sentido também estar ruim. Mas quando há erro gramatical, vou optar por descartar pelo erro, porque o erro é mais palpável, tá? Mas o sentido também está inadequado. Aí, pensei, ao serem formas inorgânicas, está falando quando são formas inorgânicas? Ao mais infinitivo, gente, dá uma ideia de tempo. Isso é uma regra. Então, aqui está dando uma relação de tempo. Ó. Quando são formas inorgânicas, aqui não está falando que às vezes eles são e às vezes eles não são. Eles são sempre formas inorgânicas. Quando são formas inorgânicas, os vírus de computador evoluem. Não, eles evoluem e eles são formas inorgânicas. Então, não tem essa relação de tempo. A proporção em que? Isso nem existe, gente. O conector correto é a proporção que, só de colocar esse em já está errado. A proporção que se repliquem por milhões de vezes, beleza? Primeiro que não tem esse por, se repliquem milhões de vezes. E o sentido de proporção não existe no texto. Então, eu tenho falhas gramaticais, como isso aqui e isso aqui, e ainda tenho problemas semânticos, porque não existe a ideia de proporção e não existe a ideia de tempo no trecho original. São características independentes, beleza? Aí, continuei pensando nas minhas frases. As formas inorgânicas, que são os vírus de computador. Ah, então, peraí. Que são os vírus de computador? Os vírus de computador são formas inorgânicas. Isso está lá. Podem evoluir por si mesmas. As formas inorgânicas que correspondem aos vírus de computador podem, a concordância está certinha, evoluir por si mesmas, replicando-se milhões de vezes. Aí elas se replicam milhões de vezes. Essa daqui é boa, beleza? Aqui, ó. Deixa eu voltar nesse. Os vírus de computador evoluem à proporção que se repliquem. Aqui também a gente pode trocar o repliquem por replicam, né? Só que tá todo errado, né?
É porque ele colocou os vírus, né? Os vírus se replicam milhões de vezes, beleza? Mas aqui tá tudo errado, né? Aí depois eu tenho lá assim, ó, as formas inorgânicas, que são os vírus de computador. Então, os vírus de computador são formas inorgânicas e os vírus de computador podem evoluir. E aí, no caso, ele colocou as formas inorgânicas podem evoluir por si mesmas, que está adequada aqui ao sentido do texto, tá? Replicando-se milhões de vezes. Então, aqui também, ok. Aí depois eu tenho assim, ó, por se replicarem milhões de vezes. Por replicarem-se, dá uma ideia de causa. Não existe isso no trecho original. Por replicarem-se milhões de vezes, as formas inorgânicas, que são os vírus de computador, aqui ó, tem uma vírgula, né? São assim mesmo, isso é uma concessão que não existe no texto original, capazes de evoluir. Então aqui ó, está estabelecendo uma causa que não existia por replicarem-se milhões de vezes as formas inorgânicas, que são os vírus de computador. Na verdade, os vírus de computador são formas inorgânicas, né? São assim mesmo, são mesmo assim, apesar disso, capazes de evoluir. Essa relação concessiva não existe no texto original. Aí você continua. Ao evoluírem por si mesmos, tá? Agora, olha aqui, à medida que se replicam milhões de vezes, à medida que não existia essa relação de proporção, também não existia essa relação de tempo. Mas vamos continuar lendo. Os computadores se apresentam como formas inorgânicas. Eram os vírus de computadores, não eram os computadores, não. Aqui, ó, o texto original falava os vírus de computadores, o núcleo é vírus. Aqui, simplesmente, eu mudei, né? Então, era vírus... que a gente teve uma alteração gritante de sentido. Então, essas duas estão mais erradas pelo sentido. Não havia essas relações coesivas e aqui, obviamente, não são os computadores, são os vírus de computador. De modo que a resposta que atende aqui ao enunciado da questão, unindo os três períodos, mantendo a independência semântica que eles tinham, é a letra C, de continuarei estudando, né? Trazendo ali uma estrutura que está adequada ao sentido que existia antes. Melhor que isso, só se a gente continuasse com as orações separadas, colocando conector coordenativo, né? Aqui a gente evitou repetição vocabular por meio de pronome relativo. Bom, e aí a gente pode passar para a próxima questão, que a gente já entendeu que na FCC vão aparecer questões, por exemplo, de unir orações, e aí conector, tá vendo? Trabalhado nesse cenário de sentido e também de estruturação de frase. Então, quando ela coloca lá assim, redação de frases, o menino fala assim, nossa, Flávia, eu vou ter que redigir alguma coisa na prova objetiva? Não, você vai ter que identificar que foi redigida corretamente, que é quase a mesma coisa. Bom, o verbo que pode ser corretamente flexionado em uma forma plural, sem que nenhuma outra alteração seja feita na frase. Então, eu tenho os verbos aqui, né? Um verbo aqui, 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 aqui. Tem o verbo e eu quero trabalhar um caso de dupla concordância. Então, o que a FCC quis trabalhar nesta questão? Ela quis trabalhar dupla concordância. Ela falou assim, beleza, vamos avaliar o cenário de dupla concordância aqui. O que eu vou ter? Você pode fazer uma fichinha, né? Pegar alguns principais casos. Ó, se eu tiver expressão partitiva mais determinante plural. Se eu tiver expressão partitiva mais determinante plural, vou ter um caso de dupla concordância. O que é dupla concordância? Lógico atrativa. Claro que eu tenho que avaliar o contexto, tá? Sempre.
Lógica, a concordância se fará com o núcleo e a atrativa, ela se fará com o termo mais próximo. Então, expressão partitiva mais determinante plural, eu posso ter numeral mais determinante. Olha as particularidades de banca, né? Aqui, nosso estudo está com foco na FCC. Por exemplo, a FUMARC, que talvez faça o TRT Minas, e já fez outros tantos concursos em Minas, nesta regra de numeral mais determinante, ela tem um comportamento um pouco diferente. Ela trabalha que a concordância se dará com determinante, e já caiu isso em várias provas da FUMARC. Flávio, mas a banca pode arbitrariamente, assim, trabalhar uma regra? Não é tão arbitrário, gente, porque existem pequenas divergências entre os autores. Só que vamos lá pensar, você estuda ali mais ou menos 30 casos de concordância. Este é o único ponto de divergência, por exemplo, entre a FUMARC e a FGV. E se você se ativer a questões, muito provavelmente você vai ser exposto a questões deste conteúdo, tanto na FGV quanto a FUMARC, e vai conseguir perceber que as bancas têm um entendimento diferente, tá? E as duas bancas trabalham em conformidade com as normas, ou seja, não são bancas arbitrárias. A FCC, principalmente, é uma banca muito boa, muito coerente. Ela erra muito pouco. Quando ela erra, normalmente ela assume, ela anula a questão. É raro a gente perceber uma questão muito ruim da FCC. Muito raro. Parece, mas nem sempre, tá? Então, assim, só chamando a sua atenção que existem algumas particularidades, mas com exercício a gente vai trabalhando, porque aí eu vou te contando essas particularidades também. A FCC trabalha essa regra na normalidade. Numeral mais determinante é um caso de dupla concordância. Sujeito composto posposto ao verbo. Também é um caso de dupla. E um outro que a FCC adora é o verbo ser de ligação, seguido do predicativo, que a concordância pode se dar com o sujeito ou com o predicativo. A FCC adora esse caso aqui. Então, seguindo uma lógica ali, dentro da identidade da sua banca, e aqui a FCC ela cobra na regularidade isso aqui, quem cobra diferente é a FUMARC, né? Então a FCC faz o básico, beleza? Ela é bem organizada. Então vamos supor que eu tivesse assim, ó, a maioria dos alunos estuda, ou a maioria dos alunos estudam muito, só não é verdade, né? A maioria reclama muito, estuda pouco. Então, a maioria estuda e a maioria dos alunos, o quê? Estudam, beleza? Então, a maioria dos alunos estuda ou a maioria dos alunos estudam. Eu posso fazer a concordância lógica, que é com o núcleo, ou a concordância atrativa, que é com o sintagma mais próximo, né? Com o termo mais próximo. Bom, se eu tiver numeral mais determinante, eu posso falar assim, ó, 15% da produção apresentaram ou apresentou falha. 15% apresentaram, concordando com o numeral, ou 15% apresentou falha. Então, 15% da produção, aqui no caso é a minha concordância lógica e aqui é a minha concordância atrativa. As duas formas são corretas. Agora, gente, sempre avaliar o que está escrito. Vamos supor que eu tivesse 15% dos produtos. Porque quando eu falo lógica ou atrativa, às vezes, ó, os dois termos coincidem. Então, 15% dos produtos apresentaram falhas. Só tem esse jeito. Vamos supor que eu tivesse 1% da produção, tá? 1% da produção apresentou falha. Então, 1% da produção apresentou falha. Então, 15% dos produtos apresentaram, 1% da produção apresentou falha, beleza? Então, nessa lógica aqui, eu sempre preciso avaliar
se a concordância lógica é diferente da atrativa, porque ocasionalmente elas podem ser iguais. Se eu concordar com o mais próximo ou se eu concordar com o núcleo, plural. Aqui é a mesma coisa, se eu concordar com o núcleo ou se eu concordar com o mais próximo, singular. Então eu preciso avaliar, porque senão eu tomo na tarraqueta desembolado, não sei porquê, né? Ao menino decorando, numeral mais determinante pode plural ou singular. Onde é que você leu isso aqui? Onde é que está escrito isso nessa ficha? Não está escrito isso, não. Eu não escrevi em momento algum que você pode fazer singular ou plural. Eu escrevi que você pode fazer lógico ou atrativo. E você precisa avaliar o que está escrito. Então, não é sair decorando, não. Não é assim que a banda toca, não. Você tem que entender o que eu estou falando, né? Sujeito composto posposto ao verbo. O que é um sujeito composto posposto ao verbo? Posposto quer dizer um sujeito que depois do verbo. Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó, faltam ou falta organização e disciplina em sua vida. Disciplina é a palavra que move o mundo. Falta ou faltam organização e disciplina em sua vida. Falta organização, concordei com o mais próximo. Faltam, vou concordar com os dois, ó. Organização e disciplina, que é a concordância lógica, né, gente? Ela é com conjunto. E aqui é atrativa, com o termo mais próximo. Agora, eu preciso olhar também a Constituição. Vamos imaginar que eu tivesse assim, ó, faltam recursos e diretrizes no setor. Se eu for concordar com o mais próximo, é plural. Se eu for concordar com o conjunto, também será plural, porque os dois termos estão no plural. Então, faltam recursos e diretrizes no setor, beleza? Verbo ser de ligação, eu posso falar assim, ó, a vida é ou a vida são escolhas. O verbo concorda ora com o predicativo, ora com o sujeito. A vida é ou a vida são escolhas. E com certeza você está escolhendo o melhor para si mesmo. O melhor para si mesmo é estudar, gente. É ter disciplina, é traçar seus objetivos de médio e longo prazo e sacrificar algumas coisas no curto prazo, né, em benefício próprio no futuro. Porque a gente sacrifica em benefício próprio, que às vezes é o que a gente não dá conta de entender. Bom, lá na nossa questão, agora já pensando nesses fatores de dupla concordância, o que a gente vai ter, tá? No estado de São Paulo, já na frase, no estado de São Paulo, atualmente, a taxa de fecundidade já atinge níveis de reposição. A taxa já atinge. O núcleo do sujeito é a taxa. Se esse termo é o núcleo do sujeito, vai ficar no singular. A taxa já atinge níveis de reposição. No ano 2000, cada um desses grupos continuou a declinar. Cada um, quando a gente tem cada e nenhum como núcleo do sujeito, né? A concordância se faz na terceira do singular. Então, cada um continuou a declinar. Essa expressão aqui, quando ela funciona como núcleo do sujeito, o verbo fica na terceira do singular. E não tem outra opção. No modelo europeu, ocorreu grande desenvolvimento social e aumento significativo da renda. Ó, grande desenvolvimento social e aumento significativo da renda. Eu tenho dois núcleos, desenvolvimento e aumento. Sujeito composto, posposto ao verbo. Então, se eu tenho um sujeito composto posposto ao verbo, eu posso falar ocorreu ou ocorreram. Grande desenvolvimento social e aumento da renda. Ocorreu está concordando só com o mais próximo. Ocorreram concordaria com o conjunto. Beleza? Então, já sei que minha resposta é essa. E baseada em qual regra? Que regra que a FCC cobrou? Essa daqui, ó. Sujeito composto, posposto ao verbo. Então, eu tenho um sujeito composto, que é esse daqui, ó. Desenvolvimento e aumento, dois núcleos. Sujeito é estudo, né?
sujeito é esse sintagma todo. Ele é composto, eu posso concordar com o mais próximo ou com o conjunto de termos, beleza? Então, nossa resposta, letra C, de continuarei estudando e continuarei explicando as demais, porque a gente vai tirando dúvidas também nas outras. Na América Latina, observa-se hoje um fenômeno semelhante ao ocorrido na Europa, porém com implicações diferentes. Quem observa, observa algo, o se é PA. Se há PA, não há OD, o objeto direto virou um sujeito paciente. Então, um fenômeno semelhante é observado. Observa-se um fenômeno semelhante. Um fenômeno semelhante ao ocorrido é observado. Então, nesse caso, só o singular mesmo. Na América Latina, em especial no Brasil, houve um processo de urbanização. É o verbo haver com valor existencial. Se esse verbo tem valor existencial, a gente sabe que ele forma oração sem sujeito. E nesse contexto de haver existencial, ele fica sempre na terceira do singular. Então, esse verbo vai ficar sempre na terceira pessoa do singular, beleza? Nossa resposta, letra C, de continuarei estudando para passar no próximo concurso que eu fizer. De com certeza você merece a posse, desde que você, faça a sua parte, Deus está lá para ajudar. Deus está ocupado com muita guerra, né, gente? Ucrânia, Síria. Então, ele está preocupado com umas coisas bem graves. E aí, no caso, ele falou assim, não, pode estudar que vai dar certo. Ele falou, não precisa estudar por você, não. Bom, depois a gente tem uma questão que cobrou mais especificamente o emprego de pronomes pessoais. A FCC adora isso aqui. Vamos fazer uma revisãozinha básica nessa questão. Vamos observar o seguinte: o, a, os, as, esses pronomes substituem termos sem preposição. Então, esses pronomes substituem termos sem preposição. O, a, os e as substituem termos sem preposição. E eles assumem as formas no, na, nos, nas, para verbos terminados em M ou til, assumem as formas lo, lá, los, las, para verbos terminados em R, S ou Z. E nesse caso, corta-se a consoante final. Então, a gente corta essa consoante final. Bom, e eu tenho as formas lhe e lhes, que no caso não substituem apenas pessoas, que a FCC vive cobrando isso. Então, aqui, ó, não são exclusivas para pessoas, isso não existe, principalmente para a FCC. Podem ser usadas para coisas, papagaios, periquitos. Então, não são exclusivas para pessoas. Aí eu tenho as formas lhe e lhes. Essas formas substituem termos com preposição. Então, beleza. Eu já tenho um mapa do que eu estou fazendo aqui. Aí eu vou avaliar a questão agora, né? Viu a águia? Quem vê, vê algo, objeto direto. Esse termo é sem preposição. Então, eu já sei que eu estou aqui, ó, sem preposição, nesse grupão aqui, ó. Está no grupão do sem preposição. Só que viu terminou em U, então não é viula, é viu-a, beleza? Que terminou em U, beleza? Aqui, ó, o que acontece? Não tinha como eu usar lá, né? Não tinha R, S e nem o quê? Z, então não faz sentido usar isso aqui. Avistou um escaravelho. Quem avista, avista algo. Terminou em U também.
Então, não tem nada de no. No é só para M ou tio. Então, no caso aqui, avistou o. Tô no grupão aqui, mas não posso usar no. Fez uma bola. Quem fez, fez algo. Uma bola, objeto direto. Então, neste caso aqui, eu tenho Z. Ah, agora sim, corta o Z, fê-la. Nossa resposta. Fez mais A, né? A gente vai fazer assim, ó. Fez mais A, corta isso, fê-la. Beleza? Devorou a lebre. Quem devora, devora algo. Isso aqui é sem preposição, esse é um artigo, né? Então, devorou a. Não pode ser lhe, porque aqui é com preposição. Fazem o ninho. Quem faz, faz algo, objeto direto. Aqui terminou em M. Então, no, na, nos, nas. Não tem nada de lhe. Fazem no. Então, basicamente, isso que eu teria aqui. Então, viu-a, avistou-o, fê-la, devorou-a, fazem-no. Questão muito típica da FCC em vários formatos. Você precisa observar que o, a, os e as substituem termos sem preposição, lhe e lhes substituem termos com preposição. Você ainda pode dar uma ênfase às formas, às variações de o, a, os e as, que elas devem ser usadas em situações específicas. Então, não é uma festa da pipoca, né? A gente tem o local adequado para utilizar essas formas aqui. E aí você precisa conhecer um pouco de regência, precisa fazer muitas questões. E se você fizer muitas questões da FCC, por exemplo, esse componente aqui, esse conteúdo, ele vai se repetir. A exaustão, você vai cansar de dar essa dica, que realmente é uma matéria que cai muito. Só que a gente já sabe, fazer só o que cai muito é perigoso. Então, nós vamos fazer também provas mais aleatórias da FCC para a gente revisar tudo o que é possível dentro de um conjunto de prova. Assim, nós vamos ter visto tudo, né? Próxima questão para você conhecer o perfil da sua banca. No emprego das formas verbais, são regulares a flexão e a concordância. Novamente, a FCC cobrou de vocês, ó, são regulares a flexão e a concordância. Ela cobrou um enunciado dicotômico, com 2 conteúdos gramaticais a serem analisados. Flexão diz respeito à conjugação do verbo, conjugação adequada, né? E a concordância, eu preciso avaliar a relação com o sujeito. Então, na concordância, eu vou avaliar a relação com o sujeito e, no caso da flexão, eu vou ter que observar a conjugação desse verbo, tá? Então, aqui, ó, se ninguém se dispuser a mudar esse processo, dispuser tá certinho, esse verbo tá no futuro do subjuntivo, a base é puser. Se ninguém se dispuser a mudar esse processo, ou vier, então esse se, ó, se ninguém se dispuser e se ninguém vier. Pelo menos a reavaliá-lo, não se fará justiça quanto às riquezas a se distribuir. Aqui eu posso deixar assim, ou as riquezas a se distribuírem. Aqui a flexão do infinitivo é facultativa. Por quê, Flávia? Porque o infinitivo está precedido de preposição e nessa situação a flexão do infinitivo é facultativa, que pode ser ou. Então, aqui, ó, a flexão do infinitivo em períodos compostos é facultativa sempre que ele quem? O infinitivo estiver precedido de preposição.
isso leva as pessoas a sonhar ou isso leva as pessoas a sonharem? Aqui, eu vou dar um exemplinho aqui, ó. Então, isso leva as pessoas a sonhar ou isso leva as pessoas a sonharem, beleza? Então, a flexão do infinitivo é facultativa aqui. Flávia, mas me explica melhor esse caso do verbo vir aqui que eu não entendi. Aqui, ó, o que acontece? O verbo que está aqui, ele tem que estar flexionado no futuro subjuntivo. Se ninguém vier a reavaliar o caso, não é de ver, é de vir, né? Então, aqui, ó, o verbo vir no futuro do subjuntivo se ele vier. Então, se ninguém vier a reavaliar o caso. Verbo vir no futuro do subjuntivo fica se ele vier a reavaliar o caso, ok? À medida que se recomporem as condições iniciais do processo, será maior a possibilidade de se atenderem a cada um de seus ideais. Nós temos vários problemas. Como eu tenho um conector aqui, eu preciso conjugar esse verbo no futuro do subjuntivo. E aí, sabe como é que é? Recompor no futuro do subjuntivo, que é a forma que eu preciso ali, é se eles recompuserem. Então, à medida que se recompuserem as condições forem recompostas. Deixa eu colocar para cá, porque ainda tem uma outra correção aqui. Então, à medida que se recompuserem, tem que ser a medida que, tá? Não tem em aí, não. À medida que se recompuserem as condições iniciais do processo, será maior a possibilidade de se atender a cada um de seus ideais. Quem atende, no caso aqui, atende a, tá vendo? Isso aqui é uma preposição. Esse termo funciona como objeto indireto. Esse se que está aqui é um índice de indeterminação do sujeito. Se ele é um índice de indeterminação do sujeito, o que vai acontecer com o verbo? Gente, o verbo fica sempre na terceira do singular. Então, à medida que se recompuserem as condições iniciais do processo, será maior a possibilidade de se atenderem a cada um dos seus ideais. Verbo na terceira pessoa do singular, índice de indeterminação do sujeito. Esse outro si que está aqui em cima é partícula passivadora, tá? Quem recompõe algo às condições sujeito-paciente. As condições iniciais são recompostas. Então, cada si aqui com uma propriedade e aí, obviamente, fazendo concordâncias de outro modo. O verbo recompor no futuro do subjuntivo, se eles recompuserem. A B não serve, está erradíssima. Bom, se não se contiverem os vícios do processo, se os vícios do processo não forem contidos, certinha concordância, e a conjugação do verbo também, né? A conjugação está adequada. Se não se contiverem os vícios do processo de distribuição de riqueza, ele, o processo de distribuição, seguirá sendo envenenado pelas mesmas injustiças. Ah, essa é a nossa resposta, ela é linda. Linda demais. Conter é derivado de ter. Eu estou usando também o futuro do subjuntivo. Verbo ter. Se ele tiver. Verbo conter. Se ele contiver. Como é no plural, se eles contiverem. Então, se eles contiverem, beleza? Os vícios do processo. Se os vícios do processo forem contidos, beleza? Então, essa daqui é a nossa resposta. Só expliquei aqui que o conter é derivado de ter e que fica assim mesmo, tá certo? Se eles contiverem, beleza?
Então, a concordância está adequada e a flexão também. Ah, mas tem que corrigir as demais, Flávia. Com certeza. Caso não se retenham seus pecados de origem, caso não se retenham, né? Caso os pecados de origem não sejam retidos. O se é PA, o verbo é VTD, seus pecados de origem, sujeito paciente. Caso os pecados de origem não sejam retidos. A distribuição de riquezas não alcançará os objetivos da justiça que se desejam fazer. Aí vão lá. Flávia, isso aqui não tá meio estranho, não? Tá. Olha aqui, ó. A justiça que a gente deseja fazer. A gente deseja fazer justiça, beleza? Esse se é PA, quem deseja fazer algo. O sujeito, na verdade, é esse quezinho aqui, né? Deseja-se fazer justiça. A justiça que a gente deseja fazer. A gente deseja fazer justiça. Ô, Flávio, eu não posso fazer os objetivos? Em último caso, vamos dizer assim, bem estranho, né? Porque é a distribuição da riqueza não alcançará os objetivos da justiça que se deseja fazer. A gente deseja fazer justiça a partir de alguns objetivos, tá? Então, melhor aqui é isso aqui mesmo. De qualquer maneira, já tinha um errão aqui, né? Caso não se retenham seus pecados, os pecados não sejam o quê? Retidos. Então, aqui, errado. Como eles não requiseram, isso aqui não existe não, gente, é requereram. Requerer não é derivado de querer. A FCC adora cobrar isso. Requerer não é derivado de querer. Então, como eles não requereram maior igualdade de oportunidades, viram-se prejudicados pelo processo a que se deram um referendo. Tá? Eles se viram prejudicados pelo processo a que se deu um referendo. Um referendo. Foi dado ao processo, VTDI, né? Ô Flávio, mas cadê o OD? Se há PA, não há OD. O objeto direto vira sujeito que? Paciente. Um referendo foi dado ao processo. Nesse caso, aqui se deu um referendo. Então, a concordância estava errada aqui. Então, eu avaliei erros, vou marcar os erros em amarelo, só para facilitar a sua percepção aqui do que estava errado na frase. Então, os problemas gramaticais foram identificados. Nossa resposta, letra C, de continuarei estudando. Nossa, Flávia, mas eu acho muito difícil uma questão que pede duas coisas. Além de avaliar a concordância, eu ainda preciso avaliar a flexão, ou seja, se o verbo foi conjugado corretamente. Gente, vida real, né? Não tem jeito. Se eu começo o seu curso mostrando para você facilidades, obviamente, você pode encontrar um cenário mais desafiador na prova. Mas tudo bem, vou te dar uma relaxada, vou fazer uma prova da FCC que está tranquilo na sequência. E aí a gente vai para a próxima questão. E é assim mesmo, não tem jeito. Essa questão aqui, ela é muito bonita, é de análise sintática. E aí, você já viu que a FCC já deu uma privilegiada no Giarete, que a gente sabe que ela ama, para efeito de redação e para efeito de provas também objetivas. O Eduardo Giannetti pode até começar a ler, até porque os livros dele são muito bons, em sua maioria. Então, a gente tem uma análise sintática junto com o verbo, junto com tudo. Ao contrário do que ocorreria mais tarde, no momento em que a cisão entre adeptos da razão de um lado e os adeptos da emoção de outro provocaria uma fragmentação da consciência europeia no século XVIII, prevalecia uma cultura bem integrada, em que poetas enalteciam os feitos da ciência e pensadores celebravam as realizações da arte.
Considerando as relações de sentido estabelecidas no texto, afirma-se corretamente. É muito mais uma questão de gramática do que de qualquer outra coisa. Os verbos ocorreria e prevalecia estão flexionados nos mesmos tempo e modo. Então, ao verbo aparecendo aqui, ó, estou perguntando sobre tempo e modo. Ocorreria, a desinência eria. Isso aqui está no futuro do pretérito do indicativo. Prevalecia, esse ia que está aparecendo aqui, é uma desinência do pretérito imperfeito do indicativo. Tudo que é imperfeito merece uma vainha, porque já era. Essas daqui, isso aqui é só para você lembrar, são as terminações do pretérito imperfeito do indicativo. Então, são as terminações desse pretérito imperfeito do indicativo. Então, ocorreria, futuro do pretérito, e prevalecia, pretérito imperfeito do indicativo. Esses verbos estão flexionados no mesmo tempo e modo? Claro que não. Com a finalidade de indicar hipótese, apenas o futuro do pretérito designa hipótese. Então, só o futuro do pretérito, só esse aqui, beleza? Então, a gente já está ali tendo uma noção do que está acontecendo e já sabe que a primeira está errada. E aí, gente, verbo, ó, questão cobrou o quê na primeira? Verbo, carga semântica e tempos e modos. Tipo assim, na mesma alternativa, a gente falou assim, vamos cobrar carga semântica e vamos cobrar modo também. Então, a gente trabalhou um conjunto informativo, vulgo a gramática toda. O segmento, no momento em que, pode ser substituído por quando. O sentido é o mesmo, né? Então, vou lá avaliar dentro do texto, mas me parece que isso aqui é bem adequado. Ao contrário do que ocorreria mais tarde, quando a cisão entre os adeptos da razão de um lado e os adeptos da emoção de outro provocaria uma fragmentação da consciência europeia no século XVIII, prevalecia uma cultura bem integrada. Então, aqui, quando? Possível. Então, deixa aqui, vai fazer o resto. O segmento em que poetas pode ser substituído por cujo os poetas, morte, asfixia, envenenamento com requinte de crueldade, cujo e variações não admitem posposição de artigo. E também não é ideia de posse. Então, aqui, ó, não há posse. Logo, não se usa cujo, tá? Porque o cujo é um pronome relativo que dá a ideia de posse. Então, eu tenho vários problemas. O cujo está errado e o artigo também. Cujo variações não admitem... Só que se você soubesse só isso, já eliminava, né? Posposição de artigo. Então, cujo variações não admitem posposição de artigo. Depois, eu tenho o seguinte, o segmento, ao contrário, pode ser substituído por a despeito. A despeito quer dizer apesar de. Dá uma ideia de concessão. E ao contrário, é modo, né? Contrariamente ao que ocorreria mais tarde, né? Então, a gente percebe aqui que a relação é outra, né? Diferentemente. Aqui, ó, diferentemente do que ocorreria. Então, esta relação não é concessiva, é uma relação de modo, né? Vai mostrar de modo diferente, beleza? Então, isso aqui são sentidos distintos. Os segmentos, os feitos da ciência e uma cultura bem integrada exercem a mesma função sintática. Então, vou avaliar que tipo de função sintática esses segmentos podem exercer aqui dentro do texto, tá? No século XVIII, adjunto adverbial, no caso de tempo, prevalecia uma cultura bem integrada. Uma cultura bem integrada prevalecia quando? No século XVIII. Isso é um verbo intransitivo.
Isso daqui é o sujeito. Então, uma cultura bem integrada prevalecia no século XVIII. Então, a cultura bem integrada prevalecia no século XVIII. Neste caso, eu já sei que aqui é um sujeito. Aí depois, em que poeta, sujeito, enalteciam, verbo transitivo direto, os feitos da ciência, objeto direto. Vou parar aqui. Então, os feitos da ciência funcionam como objeto direto. Mantendo o perfil que a FCC já tem, gente, olha a frase invertida de novo, né? Uma cultura bem integrada prevalecia quando? No século XVIII. Então, nesse caso, eu tenho sujeito e objeto direto. Esses termos exercem funções sintáticas diferentes. Então, olha como é que a minha questão foi. Verbo, tempos e modos, carga semântica, conector, que é a nossa alternativa. A nossa alternativa, ela trabalhou o conteúdo de conector. Depois, a gente teve emprego de pronome, o quê? Relativo. Depois, a gente teve uma questão que era mais de sentido. Aqui era uma questão mais semântica. E, por fim, a gente teve uma questão bem ligada à função sintática. Então, numa múltipla escolha da FCC, o menino só tem que perceber que há infinitas possibilidades. A banca está lá, plena, aberta a tudo que você não pode imaginar. E nós, por aqui também, seguimos plenos, abertos a tudo que a gente tem que imaginar antes da prova. A gente precisa prever antes da prova, beleza? Então, importante se faz estudar. E quanto mais você estudar, mais certo vai dar, tá? Então, é estudar. Quando você achar que você estudou muito, estuda mais um pouquinho, né? Porque aí você lembra que o coleguinha pode estar estudando mais, fala assim, vou estudar mais um pouco. Então, bora para a nossa próxima questão. E a nossa próxima questão é aquela, vai de tudão, aquelas de livre comentário sobre o texto, clara, correta e coesa, ou seja, que misturam diversos conteúdos gramaticais. Então, bora para a gente fazer essa última questão, que traz diversos componentes gramaticais para a gente revisar o padrão da FCC dentro de uma prova. Está clara, correta, a redação deste livre comentário sobre o texto. Toda vez que eu tiver uma questão da FCC de clara, correta e coesa, nós vamos olhar concordância, né? Clara, correta, às vezes vem clara, correta e coesa, ou clara, correta a redação desse livre comentário sobre o texto. Livre comentário sobre o texto não é de texto, a questão é de gramática. Põe isso na sua cabeça, porque não tem nada a ver com o texto, tem que nem voltar no texto. A gente olha concordância, pontuação, crase, regência, verbo, pronome e ortografia. São as principais coisas, tá? Você não... Geralmente, você vai perceber que a FCC fica circulando nesses conteúdos. Então, há falhas de concordância, pontuação, crase, regência, verbo, pronome e ortografia. Flávia, mas é muita coisa, é quase a gramática inteira, verdade. Só que, infelizmente, a vida é assim, não há como trocar a banca. Logo, a gente se prepara para ela, né, gente? Se não tem jeito de não ir para a guerra, vá preparado, né? É isso que a gente tem que fazer. Dentre as muitas formas de discriminação, consta as que incidem sobre direitos inquestionáveis socialmente, que muitos buscam ignorá-las. Aqui, ó. As que incidem constam, né? As formas que incidem sobre direitos inquestionáveis constam. Então, aqui eu já tinha uma falha na concordância. E aqui eu tinha um outro problema, que esse que, ele já é o anafórico, ó. Então, que muitos buscam direitos. Esse que está retomando a palavra direitos. E ele é que faz esse papel. Então, aqui, ó. Constam as que incidem sobre direitos inquestionáveis socialmente, que muitos buscam ignorar, porque as pessoas vão ignorar os direitos. E aí, quem está retomando direitos é esse que é um anafórico. Esse anafórico já faz a retomada. Muitos buscam ignorar os direitos, beleza? Ele já é responsável por essa retomada.
Então, ele já é responsável por essa retomada aí, beleza? Aí, vou para a letra B. Então, aqui eu já sei que eu tenho um problema de coesão aqui nesse anafórico, ou no mínimo esses dois problemas, que são mais graves, e a gente já identificou aqui. E aí, já eliminamos a letra A. Já há algum tempo, esse A está certo, verbo haver com valor o quê? De tempo decorrido. Os grupos identitários buscam afirmar-se no espaço social, beleza? De modo a fazer valer seus legítimos e específicos direitos. Ok. Ah, mas eu tenho que ler todas as outras porque é um exercício de comparação também. É uma espécie de armadilha irônica quando um grupo específico, ao lutar por seus direitos, acaba-os ignorando, tão logo lhes pareçam alheios. Aqui, ó. Tirar isso aqui, porque melhora a coesão. Isso daqui, ó, é uma oração adverbial temporal. Aqui, ó, ao lutar por seus direitos, é outra oração adverbial temporal. Bom, eu estou vendo aqui a necessidade de colocar vírgula aqui e aqui. Por que eu tenho que colocar essas vírgulas, Flávia? Orações adverbiais quando intercaladas a principal, e aqui eu fiz uma, ó, devem vir entre vírgulas. Então, orações adverbiais, quando intercaladas a principal, devem vir entre vírgulas, beleza? Então, nesse caso aqui, ó, eu precisava colocar pelo menos isso. Agora, acaba os ignorando, porque ignora, né, gente, esses direitos. Então, eu tenho lá, acaba os ignorando os direitos. Fica melhor sem o hífen, tá? Então, acaba os ignorando, porque o complemento é do verbo ignorar. Então, ao lutar por seus direitos, acaba os ignorando. Ignora os direitos. O objeto é de ignorar. Beleza? Então, melhor tirar esse hífen. Tão logo lhes pareçam alheios. Bom, os direitos pareçam alheios a eles. Aqui eu vou deixar porque, aqui, ó, ao lutar por seus direitos, acabam os ignorando os direitos. Tão logo esses direitos pareçam alheios a ele. Só tem que ser ler, porque é um grupo, né? Lhe pareçam alheios, beleza? Porque está retomando grupo. Então, os direitos, aqui, ó, direitos, só para você entender a lógica da pareçam alheios ao grupo. Por isso que vai ser ignorado. Então, direitos pareçam alheios ao grupo. Lhe pareçam alheios. Esse lhe aqui é um complemento nominal, né? De alheio. Alheio a. Flávia do céu, você falou que o lhe é complemento nominal? Fala aí. Aí a menina já pensou assim, eu achei que todo lhe era objeto indireto. Pois é, isso não existe não. Esse lhe aqui está completando alheio. Alheio ao grupo, beleza? Aí é estudando mesmo. Pode ir lá fazer teoria que você vai pensar nisso aí, vai refletir, vai ver que está errado. Bom, então, letra C não serve. Letra D. No caso de não houver organização, é no caso de não haver organização. Depois de preposição, usa-se infinitivo, tá? Então, no caso de não haver. Houver está no futuro subjuntivo, né? Então, aqui, ó, o que está errado é porque não é para usar futuro subjuntivo aqui. Tem que usar infinitivo. Então, depois de não haver, no caso de não haver organização, o reconhecimento público fica mais difícil para a pretensão. Gente, morri, ó. A ortografia na FCC, pretensão, com S.
Alguns grupos minoritários alimentam a pretensão. Posso até pensar assim, aí esse termo pode ser o sujeito. Que a frase pode estar invertida aqui, então não faz diferença. Que alguns grupos minoritários alimentam a pretensão, faz até mais sentido. Aqui, ó, a gente vai corrigir, então, 2 aspectos relacionados à ortografia. Aqui o certo é haver e aqui é pretensão com S. E aí esse termo é um sujeito, ó. Alguns grupos minoritários alimentam a pretensão. Aproveitar para te dar uma diquinha sobre esse aspecto da ortografia. Se o verbo terminar em ender, a gente faz o substantivo com S. Compreender, a gente faz compreensão. Pretender, a gente faz como pretensão. Então, se o verbo terminar em ender, a gente vai fazer o substantivo com a letra S, beleza? Depois eu tenho consta que a maior dificuldade da ampla integração dos grupos minoritários consiste... Então, aqui, ó, a maior dificuldade consiste... Eu tenho uma falha na concordância, né? Então, consiste, e ainda tenho aqui uma relação indevida, porque não separa o sujeito do predicado por vírgula. Então, a maior dificuldade de ampla integração dos grupos minoritários consiste na fragmentação anterior que os proporcionou uma causa. Então, aqui a frase também, ó, igual aqui está invertido, ó, uma causa, sujeito, proporcionou aos grupos minoritários, então lhes, né, uma causa proporcionou a eles uma fragmentação. Esse aqui retomando a fragmentação aqui. Então, uma causa proporcionou a eles uma fragmentação. Uma causa proporcionou aos grupos minoritários, tem que ser lhes, né? Uma causa proporciona aos grupos minoritários uma fragmentação. O objeto direto é o que retoma a fragmentação, beleza? Então, aqui eu tenho 2 problemas gramaticais. O uso de os, que é pronome, 3 problemas. Uma vírgula entre sujeito e predicado que está indevida e uma falha na concordância, porque a maior dificuldade consiste na fragmentação anterior, que uma causa proporcionou a esses grupos, beleza? De modo que nossa resposta à questão seja a letra B, de bom continuar o quê? Estudando. E de que, em uma única questão, bons conteúdos são apreciados pela FCC. Olha o tanto de coisa que ela cobrou nessa questão, gente. Quantas regras existiram ali? Ai, Flávia, é muito complicado. Não, complicado é aquilo que a gente não tenta com afinco, né? Desiste antes de começar, desiste antes de fazer um monte de questões. Então, isso aqui é complicado. O que você tem que perceber, gente, é que todo mundo começa de algum ponto. Aí você pode estar um pouquinho mais avançado, o outro pode estar começando os estudos agora. Todo mundo começa de algum ponto. Avançar mais rápido ou mais devagar depende de vários fatores, tá? Vamos falar qual que é o primeiro, o seu engajamento no processo, o quanto você está disposto a se dedicar a esse processo. Então, o tempo que você vai despender estudando, a forma como você vai conduzir os seus estudos, essa é a questão mais importante aí para você avaliar, beleza? Agora vamos lá, outra coisa. Ah, mas eu tenho muita dificuldade em português. Então, mais um motivo, você precisa se esforçar para que esse conteúdo seja assimilado corretamente. Ter dificuldade não é motivo para você desistir. Aliás, na minha opinião, as dificuldades, elas, de uma maneira geral, devem servir de estímulo, né? A gente fala, mas assim, o excesso de facilidade, ele coloca a gente numa zona de conforto tão grande que muitas vezes a gente produz menos do que deveria. É aquela pessoa, por exemplo, que não trabalha, que tem o dia todo para estudar e aí toda hora ela adia o próprio estudo. Infelizmente, isso também acontece. E a pessoa tem que lidar com outras questões, gente. Se você, de repente, está numa condição financeira melhor, pode ser bancado pelos seus pais, ou seja, sua situação é totalmente favorável, pode ter certeza de que ainda existem desafios a serem superados, que é a organização pessoal, que é o seu compromisso
com o excesso de tempo que você acaba tendo que ali, obviamente, fazer uma rotina de estudo em que nada fique para depois. E aquele que tem o tempo muito ajustado vai lidar com os desafios que são próprios desse cenário. Não importa, gente, todo mundo vai ter uma dificuldade, uma particularidade. E, além disso, os componentes emocionais. Às vezes você tem uma pessoa com tudo bom, né, na vida dela, você fala assim, nossa, ela tem dinheiro, pai, banca, só estuda, nananã. Você não sabe como é que está o emocional dessa pessoa para estudar. Então, não compara a sua realidade com a dos outros, não. Tome apenas a sua realidade e trabalhe para melhorá-la ou para produzir nas condições em que você se encontra. Não fica preocupado com o vizinho, não. Cuide de si mesmo, que é isso que vai fazer a diferença, tá? Então, assim, é você com você. Você precisa de uma vaga. Existem várias vagas no concurso. Então, considere que você concorre com você. Seu principal adversário é você. Às vezes que você abre mão de estudar, às vezes que você deixa de fazer o que precisa. Então, não se preocupe com a realidade do outro. Deixe que o outro cuide da realidade dele. Se preocupe com a sua, que as coisas vão acontecer. Beleza? Gente, não existe isso. É o foco que vai fazer você tomar posse. É o foco. Não é o professor, não é o material, não é nada. É você. É você. Faça a diferença por si mesmo, né? Controle você, que é o que está dentro das suas possibilidades. Dias difíceis você vai ter no meio do caminho. Relaxa. Um dia tá cansado, beleza, hoje descansa. Só não pode estar cansado todo dia, né? Só não pode afrouxar o passo toda hora. Lembre-se de que você tem objetivos maiores. Escreva lá os seus objetivos. Abrir mão agora para ter no futuro. Ceder um pouco para me favorecer, né? Você se favorecendo, beleza? Então, acabamos essa aula introdutória. No próximo bloco, vou fazer uma prova da FCC. E aí, vocês vão conhecer um pouco mais a realidade da banca também por meio de uma prova. Já falei que essa prova está um pouco mais fácil do que o normal, mas já trouxe essas questões mais desafiadoras para vocês.